Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos em mais uma de nossas aulas do nosso curso de Física. Eu sou o professor Robson Santos e o objetivo do capítulo 9 é tratar sobre o assunto hidrostática, ou seja, o estudo dos fluidos na condição estática. Esse capítulo será tratado em duas aulas. Numa aula anterior, nós tratamos sobre os conceitos de pressão atmosférica, pressão propriamente dito, densidade volumétrica, a pressão dos líquidos, seja na circunstância que eles estejam submetidos ou não à pressão atmosférica, e dentre outros. Agora, neste segundo capítulo, terminaremos os conceitos relacionados a esse estudo para o ensino médio, em que, da mesma forma, essa aula será dividida em dois vídeos, uma parte teórica e depois uma parte somente de exercícios para aprofundarmos no nosso assunto. Vamos lá? Fazendo uma revisão sobre o que nós tratamos na aula anterior, que este assunto, vasos comunicantes, nós vimos que, a partir do momento que eu tenho vasos que se comunicam, esses vasos estejam preenchidos pelo mesmo líquido, o que vai acontecer é que a altura da superfície desse líquido, em relação a um ponto qualquer, ela será a mesma para todos os vasos, independente do seu formato. E a pressão nos pontos que intercedam uma linha horizontal, ela também terá o mesmo valor, visto que a pressão depende exclusivamente da altura da coluna do líquido, da densidade deste e da aceleração da gravidade. Agora vamos imaginar que, por algum motivo, eu tenha que, nesses vasos que se comunicam, um destes tenha uma altura da sua coluna maior do que o do outro. Nesse caso apresentado aí na figura, temos que a altura da coluna A é maior do que a altura da coluna B. Portanto, a parte inferior, a parte que conecta esses vasos que se comunicam, vai estar sujeita a um diferencial de pressão. A pressão devida à coluna A será maior que a pressão devida à coluna B. Por conta disso, o líquido ele será submetido a um escoamento da coluna A sentido à coluna B, de forma a buscar o equilíbrio. E esse princípio é extremamente adotado em inúmeras circunstâncias, principalmente nas nossas casas. Por quê? Temos lá uma caixa d'água que fica no nível mais elevado das nossas residências, e por conta dela estar no nível mais elevado, há-se no sistema hidráulico das nossas casas um diferencial de pressão. E por conta desse diferencial de pressão é que você tem um fluxo d'água dos nossos encanamentos, que por conta disso abastece nossas pias, abastece os vasos, lavatórios, tanques, enfim. Tudo por causa desse diferencial de pressão decorrente da altura da coluna do líquido pertencente à caixa d'água, conectada à caixa d'água, ser maior do que a altura da coluna do líquido que está nos nossos vasos, pias, lavatórios, etc. Ok? Então vamos lá. O vaso sanitário é um grande exemplo disso. O vaso sanitário, se você olhar na parte central aí superior, você vai ter um tanque esse que é o reservatório de água, e que quando você aperta a descarga, você tem a cuba do vaso, essa que está no canto inferior direito, ela se enche d'água. E aí, veja, você tem o vaso formando um vaso comunicante com sifão. A partir do momento que o nível de água no vaso ele se eleva, você vai ter um diferencial de pressão entre o vaso e o sifão, e por conta disso você tem uma vazão de água que leva os dejetos pelo sifão, e aí tanto a água quanto os dejetos vão embora para a rede de esgoto. E quando você passa aquela situação vergonhosa, que eu imagino que você já tenha passado alguma vez na sua vida, lembra? Que você foi ao banheiro e pagou aquele enorme mico de entupir o banheiro, né, cara? Você fez o chamado toletão nervoso. E aí você foi lá dar descarga, apertou e aquele produto horroroso que você fez lá não foi embora. E aí você tenta uma vez, tenta duas e não vai embora. E aí, o que te resta? Te resta chegar no dono da casa e pedir o baldinho, né? Você vai lá cheio de vergonha e pede o baldinho. Afinal de contas, é melhor passar vergonha e pedir o baldinho do que uma outra pessoa ir lá no vaso, ver aquela coisa horrorosa que você deixou lá, né? Aquela bala de canhão,
e saber que foi você. Então, além de você passar como cagão, tu vai passar como uma pessoa extremamente mal educada. Então, tu vai lá, pega o baldinho e o que, que você faz? Você enche a cuba do vaso até ela atingir a altura da coluna do líquido ser o máximo possível, e por conta disso você vai ter um diferencial de pressão bastante elevado, e aí isso vai promover um deslocamento mais intenso da água e também dos dejetos, aquela bala de canhão que você deixou lá, e assim tudo vai embora, né? Falando sobre caixas d'água, apesar de nós termos a caixa d'água, que é o nosso reservatório em nossas casas, nossos prédios, os nossos bairros também costumam ter um reservatório de água. E esse reservatório ele costuma ficar na parte mais elevada dos bairros, né? Não sei se você conhece a região em que você mora. Caso você tenha oportunidade, vá lá, verifique onde fica o reservatório de água, a caixa d'água do seu bairro, e perceba que geralmente fica nossa condição mais elevada. Porém, o que acontece? Com a evolução humana, não vou dizer nem evolução humana, mas com a evolução da moradia no entorno dos nossos bairros, muitas vezes você tem ocupações em regiões que são mais elevadas que a caixa d'água, do reservatório de água do bairro. E aí você tem o diferencial de pressão, né? Mas esse diferencial de pressão ele não é favorável ao deslocamento de água para essas residências que estão em pontos mais elevados que o reservatório. E aí acontecem circunstâncias como essas. Você vê que quanto mais alta a pessoa mora, isso é independente, tá, pessoal, das moradias serem de alto valor comercial ou serem moradias de baixo valor comercial. Você tem moradias que custam muito caro e que se dão em regiões que são muito elevadas, mais elevadas até mesmo que o reservatório de água. E mesmo essas casas tendo um valor muito alto, elas têm sim incutidas em si uma dificuldade no fornecimento de água. O que as pessoas têm que fazer para resolver isso? Não tem jeito, é utilizar uma bomba d'água, em que, apesar desse diferencial de pressão, que antes eu tinha comentado para vocês, não ser favorável para o ingresso, né, da água nas casas, a bomba ela succiona de tal forma que consegue puxar a água para que assim ela abasteça o seu imóvel. Nesse primeiro exercício, vamos ver uma questão da Enem de 2012, em que apresenta um manual que acompanha uma ducha higiênica. E ele informa que a pressão mínima da água para o seu fornecimento apropriado é de 20 kPa, ou seja, 20.000 pascal. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. O valor da pressão da água na ducha está associada a qual dessas alturas aí? Então vamos lá. Vamos imaginar um sistema de 2 vasos comunicantes em que você tenha líquidos com a coluna cuja altura seja a mesma. O que vai acontecer, pessoal? Qual é o resultado disso? Veja essa linha tracejada inferior. No lado do tubo 1, você vai ter a pressão da coluna 1. No lado do tubo 2, você vai ter a pressão da coluna 2. Esses valores de pressão serão iguais porque a altura é a mesma, certo? Então, a massa de água que está abaixo dessa linha tracejada, ela está sujeita aos mesmos valores de pressão. Por conta disso, o sistema estará em equilíbrio. Agora, veja essa outra circunstância. Vamos imaginar que, por algum motivo, haja um diferencial nessas alturas das colunas do líquido. Então, se por acaso no tubo 1 você tiver uma altura maior, a pressão nessa linha tracejada ela será maior do que a pressão no ponto 2. Por conta disso, você vai ter um sistema que estará em desequilíbrio, e aí a massa de água ela vai ter uma pressão maior no ponto 1 do que no ponto 2. O sistema, consequentemente, estará em desequilíbrio, e aí você vai ter que a intensidade desse desequilíbrio ela é proporcional a essa diferença de pressão. Quanto maior for a pressão 1 em relação à pressão 2, maior vai ser a intensidade desse desequilíbrio, maior vai ser a vazão de água do tubo 1 sentido ao tubo 2. Mas veja, a pressão no tubo 1 é proporcional à altura da coluna do líquido 1.
do vaso 1. E a pressão no tubo 2 é proporcional à altura da altura da coluna do líquido no vaso 2. Então, também, quanto maior for essa diferença de alturas, maior vai ser o fluxo, a intensidade do fluxo de água do tubo 1 para o tubo 2. Vamos voltar à figura que a questão nos mostrou. Só que agora vamos chamar o tubo da esquerda de tubo A e o tubo da direita do tubo B. Eu coloquei uma linha que ela intercede a saída da ducha higiênica. Então, você tem também aí tubos que tenham alturas distintas, né? A altura no tubo A, ela tem um valor definido, e no tubo B a altura é, bem dizer, 0. Né? Consequentemente, a pressão no ponto A vai ser maior que a pressão no ponto B. Então, a massa de água que está nesse sifão abaixo dessa linha, ela vai estar sujeita a um diferencial de pressão, né? A pressão em A vai ser maior do que a pressão em B. O sistema estará em desequilíbrio. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter uma vazão de água do tubo A para o tubo B. Da mesma forma que eu analisei antes, como a intensidade da vazão ela é diretamente proporcional a esse diferencial da pressão, essa vazão também será diretamente proporcional à diferença de alturas, a altura da coluna do tubo A e a altura da coluna do tubo B. Mas a altura da coluna de água no tubo B ela é igual a 0, ou seja, a intensidade da vazão de água ela vai ser diretamente proporcional exclusivamente à altura da coluna no tubo A. E essa altura da coluna no tubo A ela é representada por qual dessas marcações aí? Ela será representada pela marcação H3. O H3, que é a distância entre a superfície da água na caixa d'água até a ducha higiênica, é que vai me dar a medida da intensidade de vazão de água pela ducha higiênica. E essa é a resposta, H3, letra A. Alternativa A. Mas vamos lá. Imagine que você tenha vasos comunicantes e que você coloque nele líquidos distintos. Como esses líquidos são distintos, você vai ter que, para uma linha tracejada, uma linha qualquer horizontal, que passe pelo ponto inferior do líquido A e que também interceda o líquido B, você vai ter que, nesses pontos, a pressão tem que ser a mesma. A pressão do líquido A tem que ser a mesma que a pressão que o líquido B causa no ponto 2. Só que, veja, como o sistema está em equilíbrio, né? Ele está em equilíbrio porque as pressões são iguais, eu tenho que, pelo fato desses líquidos serem distintos, a densidade deles será distinta. Então, a altura dessas colunas de líquido também serão distintas. Portanto, em vasos comunicantes, o que está no seu interior sejam líquidos imissíveis, a altura das colunas do líquido serão diferentes. Ao lado direito da imagem, eu coloquei para você relações matemáticas que chegam a essa equação que está embaixo. Como a pressão no ponto 1 terá que ser igual à pressão no ponto 2, eu vou pegar a equação própria para se achar a pressão de uma coluna de líquido, igualando nas duas circunstâncias, eu vou eliminar a aceleração da gravidade porque é igual, e aí eu vou ter que a densidade do líquido A vezes a altura do líquido A tem que ser igual à densidade do líquido B vezes a altura do líquido B. No exercício 2, eu apresento para vocês uma figura em que nela existe mercúrio, cuja densidade é de 13,6 gramas por centímetro cúbico, e um outro líquido não miscível com o primeiro, cuja densidade será aproximadamente qual? Né? Esse líquido ele está representado aí na figura como aquele que tem uma altura de 18 centímetros. Tá? Já no mercúrio, a altura da coluna do líquido no vaso direito é de 2 centímetros. As informações que a questão nos dá é que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico, a altura da coluna do mercúrio é de 2 centímetros e a do líquido desconhecido é de 18 centímetros. Como eu tenho unidade de medida de comprimento
que são iguais, né? Eu estou com centímetros aqui e na questão volumétrica eu também estou com centímetros cúbicos, não há necessidade de transformar a densidade do mercúrio para quilogramas por metro cúbico. Então, a densidade do mercúrio vezes a altura do mercúrio é igual a densidade do outro líquido vezes a altura da coluna do outro líquido. E aí, eu vou ter 13,6 vezes 2 igual a densidade do outro líquido vezes 18. Ao simplificar o 2 pelo 18, eu vou ter 9. E aí, o 9 que está do lado direito, eu passo para o lado esquerdo dividindo. Eu vou ter que a densidade do outro líquido é 13,6 dividido por 9. E aí, o resultado disso dá aproximadamente 1,51 gramas por centímetro cúbico. Agora vamos imaginar a seguinte circunstância, pessoal. Vamos considerar que eu tenho um recipiente, sobre ele eu tenho uma tampa, né? E eu tenha 2 pontos e que um ponto tenha 2 atm de pressão e no ponto inferior 6 atm de pressão. Se por acaso eu efetuar uma força de forma a comprimir esse líquido, eu vou aumentar a pressão interna nesse líquido. Só que, veja, o aumento de pressão ele se dá igualmente em todos os pontos do recipiente, do líquido do recipiente. O que era 2 passa a ser 6, ou seja, um aumento de 4, e o que era 6 passa a ser 10, ou seja, um aumento de 4 atm também. E aí tem esse chamado princípio de Pascal, que diz que o acréscimo de pressão num ponto do líquido é transmitido integralmente a todos os pontos do fluido e do recipiente. Por conta disso, eu posso, por exemplo, estabelecer vasos que se comunicam, em que eu tenha diâmetros distintos desses vasos, e aí, ao aumentar a pressão num vaso, por exemplo, o da esquerda, esse aumento de pressão vai ser distribuído totalmente para o outro vaso. Só que qual é a vantagem? Como o aumento de pressão é igual, onde eu tenho uma pequena área, eu vou ter uma pequena força. Consecutivamente, onde eu tenho uma área grande, eu vou ter uma força exercida no sentido externo maior do que a força que foi aplicada no início. Ou seja, esse sistema ele me garante uma vantagem mecânica. E aí, isso é garantido por causa da igualdade dessas equações aqui, ó. FA dividido por A, que vai dar pressão no tubo esquerdo, vai ser igual a F grande dividido por A grande, que é a pressão no tubo direito. Então, vamos trocar por números para facilitar a sua vida? Vamos imaginar que a força seja de 2 newtons e a área seja de 4 metros quadrados. 2 sobre 4 vai dar meio. Para que eu tenha uma equação igual do outro lado, vamos imaginar que a área seja de 8 metros quadrados, ou seja, o dobro. Para que eu tenha meio do lado direito da equação, ao invés de ter 2 como força, eu preciso de 4, porque 4 sobre 8 é meio da mesma forma que 2 sobre 4. Ou seja, se eu aplico 2 newtons de força no lado esquerdo, eu vou ter 8 newtons de saída nesse pistão do lado direito. O sistema me deu, assim, uma vantagem mecânica. E esse é o princípio adotado, por exemplo, em elevadores de carro, pistões de freio. Sempre eu vou ter o ponto de aplicação da força, um ponto de área pequena, e o ponto de saída da força, que é aquele que eu preciso mecanicamente, é o ponto em que eu vou ter, por exemplo, um cilindro de maior diâmetro. Ok? Essa é a aplicação prática do princípio de Pascal. Então vamos lá, no exercício terceiro tenho êmbolos de uma prensa hidráulica, tá? Esse sistema que eu falei para vocês, né, o elevador hidráulico também pode ser chamado de prensa hidráulica. Os êmbolos da prensa hidráulica da figura têm áreas 4 centímetros quadrados e 120 centímetros quadrados. Sobre o êmbolo menor, aplica-se uma força de intensidade de 40 newtons, que mantém em equilíbrio o homem sobre o êmbolo B. Calcule o peso desse homem. Então, apliquei 40 newtons no tubo de menor diâmetro e foi posto um homem no tubo de maior diâmetro. Vamos ver aí qual seria o peso desse homem para que esse sistema se mantenha em equilíbrio. Esses são os dados que a questão nos dá: 4 centímetros quadrados para o tubo esquerdo, 120 centímetros quadrados para o tubo direito. O peso, a força aplicada é de 40 newtons. E qual será o peso do homem? Fazendo aquela relação entre pressões, né? Aplicando-se o princípio de Pascal, de forma que
o aumento de pressão no tubo A vai ser igualmente correspondido no aumento de pressão no tubo B, eu vou ter que a força no tubo A dividido pela área do tubo A será igual ao peso do homem dividido pela área no tubo B. 40 dividido por 4 é igual a P sobre 120. E aí, o que vai acontecer? Efetua a multiplicação cruzada, 4P igual a 120 vezes 40. Pego esse 4 aqui e divido 40 do outro lado, vou ter somente 10. O peso dele vai ser 120 vezes 10, que será 1.200 newtons, ou seja, com uma força pequena de 40 newtons, eu vou suportar o peso de uma pessoa de 1.200 newtons, que é praticamente equivalente ao peso de uma pessoa de... deixa eu voltar aqui, né? Que é praticamente o peso de uma pessoa que tem uma massa de 120 quilogramas. É como se eu botasse um saquinho aqui de 4 quilogramas no tubo A e suportasse uma pessoa com massa de 120 quilogramas no tubo B. Parece milagre, né, pessoal? Mas não é. É a aplicação prática do princípio de Pascal. Eu acredito que você já tenha entrado numa praia ou numa piscina e você tenha percebido que se você, por exemplo, estivesse segurando uma peça de isopor, uma prancha, né, uma boia, aquela boia que nossas mães colocavam em nossos braços quando éramos pequenos, há uma enorme dificuldade em afundarmos. E quando nós o fazemos, há uma força que nos desloca para fora desse líquido. Pois é, essa força é chamada de empuxo. É uma força que ela se opõe ao ingresso de corpos distintos do líquido ou do fluido no interior desse fluido. Tá? O empuxo, como ele é uma força contrária, quanto mais o corpo emerge no interior desse fluido, maior vai ser o volume do líquido deslocado, ou seja, maior vai ser o empuxo. Quanto mais a gente ingressa dentro da água, mais aquele corpo distinto do fluido, ele irá deslocar líquido desse fluido inicial. E quanto mais a gente desloca esse líquido do fluido inicial, maior vai ser o empuxo. E esse empuxo ele é diretamente voltado, diretamente proporcional ao peso do volume do líquido que você deslocou. Então, por exemplo, vamos imaginar que você pegue uma bola, essa bola ela tem uma capacidade de 2 litros e você imerge essa bola dentro d'água. No momento que ela emerge, ela está deslocando 2 litros daquele líquido que está no local. E o empuxo, a força para empurrar essa bola para fora, vai ser diretamente proporcional a esses 2 litros dessa água, desse fluido que foi expulso para que a água pudesse ingressar. Portanto, o empuxo vai ser igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes o volume, vezes a aceleração da gravidade. Vamos lá, pessoal. Como é que eu cheguei a essa relação aqui? Como o empuxo é igual ao peso do volume do líquido deslocado, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Mas a massa é igual à densidade volumétrica de um corpo vezes o seu volume. Então, o empuxo vai ser igual à densidade dele, do líquido, não é do corpo que está sendo imerso, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a aceleração da gravidade. E aí o que vai acontecer, pessoal? Conforme você vai colocando um corpo para dentro desse líquido, ele vai deslocando mais líquido. Ou seja, o peso do líquido deslocado vai sendo aumentado, consequentemente, o empuxo vai ser aumentado. Então, você vai ter 2 forças ali que se opõem, a força-peso do corpo e o empuxo produzido pelo líquido. Se por acaso o peso do corpo for inferior ao empuxo, esse corpo vai ser empurrado para fora. Se por acaso acontecer do peso desse corpo se igualar ao empuxo, esse corpo vai ficar imerso. Porém, ele não vai aprofundar, ele não vai afundar, vai ficar imerso na água, mas vai ficar lá em condição estática. Se por acaso o peso desse corpo for maior do que o empuxo, esse corpo vai afundar. E aí o que vai acontecer? Olha só, vamos relacionar o peso ao empuxo. Nós vimos que o peso de um corpo é a sua densidade vezes o seu volume vezes a aceleração da gravidade. E o empuxo, por sua vez, é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado
vezes a aceleração da gravidade. Se nós estabelecemos uma relação entre o peso do corpo e o empuxo, vamos considerar que o volume do corpo deslocado, o volume do corpo seja igual ao volume do líquido deslocado, que é aquela situação em que você imerge totalmente o corpo, né? A aceleração da gravidade ela é eliminada nos dois lados da equação. O que vai restar para a gente? Vai restar uma relação entre a densidade do corpo e a densidade do líquido. Bom, se por acaso a densidade do corpo que está sendo imerso no fluido é igual à densidade do líquido, significa dizer que o peso do corpo é igual ao peso do líquido. Mas se por acaso a densidade do corpo for inferior à densidade do líquido, significa dizer que o peso do corpo é inferior ao peso do líquido que foi deslocado. E aí o que vai acontecer? Esse corpo vai ser expulso para fora do fluido. Mas se a densidade do corpo for superior à densidade do líquido deslocado, do fluido que está lá, é porque o seu peso é maior do que o peso do volume do fluido deslocado e, consequentemente, o corpo vai aprofundar. Ou seja, para nós analisarmos se um corpo é expulso, se ele fica imerso na água, mas sem afundar, ou se ele afunda, você tem que analisar a relação entre a densidade do corpo e a densidade do fluido. Se a densidade do corpo for inferior à do fluido, ele é expulso para fora do fluido. Se por acaso esse corpo se mantém de maneira estática, significa que as densidades são iguais. Mas se a densidade do corpo for superior à densidade do fluido, esse corpo irá afundar, independente do peso que você esteja colocando lá, independente do formato do corpo que você esteja colocando lá. Tudo é uma relação entre densidades, né? E aí está aqui a tabela que representa aquilo que eu falei para vocês. Corpo flutua, densidade do corpo menor que a densidade do líquido. Corpo em equilíbrio, densidade do corpo igual à densidade do líquido. Corpo afunda, densidade do corpo maior que a densidade do líquido. No exercício 4, eu apresento um corpo de volume 200 centímetros cúbicos, que está totalmente submerso na água. Calcule a intensidade do empuxo que atua no corpo. Adote aceleração da gravidade 10 metros por segundo quadrado e densidade da água 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Aí estão os valores que a questão nos deu, né? Para trabalhar com as minhas unidades de medidas, eu transformei 200 centímetros cúbicos em metros cúbicos e fiz isso multiplicando por 1.200. Vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 8 metros cúbicos. Bom, o empuxo da água é igual à densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes o volume da água deslocada, que vai ser igual ao volume do corpo, porque ele entrou totalmente na água. E aí, 10 elevado a 3 vezes 10 é igual a vezes 2 vezes 10 elevado a menos 8. Consequentemente, o empuxo será 2 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. É o empuxo que a água está exercendo. Veja que a questão ela não fala se o corpo está em equilíbrio ou não, tá? Fala que ele está totalmente submerso, mas não diz se ele está afundando, se ele está em equilíbrio. E assim, pessoal, terminamos mais uma vez. Agradeço a sua presença. Por favor, se inscreva no meu canal caso você não tenha inscrito. Ative os seus sininhos, dê o seu joinha e não esqueça de assistir o próximo vídeo desse canal, em que eu vou tratar sobre exercícios dessa aula, ok? Eu agradeço a sua visita mais uma vez. Como sempre, eu desejo bons estudos e até a próxima.